A Torá foi dada em um só dia, mas recebida a cada momento. Você já recebeu a sua hoje? Shalom, eu sou o Shemuel Zakai e nesse vídeo vamos caminhar juntos até o Sinai, com os pés no chão da realidade de hoje, mas com o coração específico ao céu. Se você sente que Shavuot passa em branco porque falta profundidade, falta orientação de como seguir a festa, esse vídeo é para você. Aqui você vai entender a realidade de como foi dada no Sinai, porque ainda somos convidados a receber Torá todos os anos, todos os dias. E como isso muda de maneira como você reza, envelhece, ama, vive, são os conceitos. Shavuot é conhecido como o dia da entrega da Torá. Isman, Matan, Torateino, o tempo da entrega da Torá. Mas veja, não se chama o tempo da recepção. Por quê? O Rebbe Kotzer dizia: porque a entrega aconteceu de uma só vez, mas a recepção é diária, depende de cada um de nós. A entrega foi coletiva, todos ouviram de uma só vez. A recepção é íntima. Cada um escolhe viver Torá ou deixá-la no monte. É como uma herança que foi deixada no seu nome. Ela está ali, te esperando, mas só tem valor se você for ao cartório e reivindicar como parte sua. Assim é Torá. Ela foi dada para todos nós, foi dada para você, mas você precisa receber. Todos os dias. A Torá antecede o mundo, dizem os nossos sábios. Isso significa que Torá não é um livro, mas uma consciência divina, uma luz eterna. De cada geração ela se manifesta de uma forma distinta, de uma forma muito diferente, mas com a mesma essência. No Gan Eden, no Jardim do Éden, a Torá era espiritual, sem necessidade das leis sociais, das leis trabalhistas, das leis de pureza, porque não havia dor, não havia ego, não havia fome, não havia desigualdade. Mas quando o homem cai e entra no mundo material, escolhendo o livre-arbítrio, a Torá também desce e assume um formato que a pessoa pode cumpri-la na terra, assim como a alma desce ao corpo para cumprir a missão. A nossa alma, a nossa Neshama, a Torá também, ela se veste de leis para que nós possamos compreendê-las. A Torá é a alma do mundo, mas você só acessa quando reconhece a sua própria alma. Agora, vamos à vida prática, como viver Shavuot de forma completa e fiel. Comer alimentos à base de leite. Por quê? A Torá é comparada ao leite, no Cântico dos Cânticos, como o leite sob a língua. O leite é puro, sustenta desde o nascimento e ele é um alimento completo. Assim é a Torá. Ela nos nutre espiritualmente desde o berço. A palavra leite tem o número 40, o mesmo número dos dias em que Moshe Rabbeinu passou para receber no Sinai Torá. A carne é um alimento, mas ela exige a morte. O leite é a vida. Shavuot é sobre receber Torá, sobre receber vida. Por isso nós escolhemos que quem vem direto da fonte, Tikkun, a lei de Shavuot, né? Que nós estamos compreendendo nesse estudo. O estudo noturno, a vigília. Na véspera de Sinai, o povo e Eretz Israel dormiu. Dormiu diante da maior encontro da história. E para reparar esse sono espiritual, nós ficamos acordados estudando o Torá. A comparação é como um noivo que chega atrasado para o casamento. A cada ano, na véspera de Shavuot, você tem a chance de se preparar melhor para esse encontro. Agora, quero dar algumas dicas de como passar essa vigília, essa noite. Prepare estudos com amigos. O estudo presencial, de preferência, ou virtual, você pode conectar outras pessoas. Você pode focar nos Salmos, Tehillim e na essencial leitura de Ruth, as partes da Mishnah, do Tânia
Estude não só para você saber, mas para receber. A leitura de Ruth, por exemplo, que lemos a história em Shavuot, a Megilá de Ruth, porque Ruth ela representa a alma que escolhe Torá. Ela era uma estrangeira, viúva, pobre, mas disse: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A conversão de Ruth no período de Shavuot, ele marca exatamente esse encontro de quem não pertencia, mas escolheu para si a Torá. Ela não buscou status, mas pertencimento. A Torá, ela desejou-a com todo o seu coração. Se você escolhe Torá todos os dias, você é como Ruth, mesmo sendo nascido judeu. Nós temos uma prática muito importante nessa festividade, que é o Iskor, a oração pelos falecidos. Uma coisa muito marcante. Nessa tefilá especial em Shavuot, há uma forma de nos conectarmos com os que vieram antes de nós, aqueles que pavimentaram o caminho para o nosso retorno. Quem te ensinou a amar a Torá, quem te ensinou as letras, quem manteve acesa a chama na sua família. E essa luz que você vive hoje começou com eles, os nossos pais, os nossos avós, os nossos parentes, que já passaram por outro plano. Se a Torá é uma vela, Iskor é o azeite que mantém a memória, que mantém as chamas queimando. Em Shavuot, quando o templo sagrado em Jerusalém ainda erguia-se em esplendor, acontecia uma das cerimônias mais comoventes e simbólicas da vida espiritual, da espiritualidade judaica, a oferta dos bigurim, as primícias, a colheita, porque Shavuot também é uma festa agrícola, e os agricultores de todas as tribos de Israel se dirigiam a Jerusalém carregando seus cestos decorados com ouro, com prata, contendo os primeiros frutos, as primícias, e os frutos das 7 espécies sagradas: o trigo, a cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas, tâmaras, e vinham em procissões acompanhados por instrumentos, por danças, com canções, declarando publicamente, com muita simrá: a minha terra frutificou porque a Hashem é fiel na sua promessa. Era mais do que uma colheita, era um testemunho, era uma afirmação da alma, da aliança entre Deus e Israel. Havia uma profunda intenção espiritual por trás disso. Não se esperava até colher tudo para separar o que sobrava. Pelo contrário, o povo trazia o melhor e o primeiro, as primícias. E essa prática nos ensina uma verdade atemporal. O que você oferece primeiro revela o que é mais sagrado para você. A Torá não se contenta com as migalhas, com o que sobrou do tempo, da sua energia, da sua vida. Ela nos educa para o serviço, com nobreza, com reverência, devolvendo o que temos de mais elevado na nossa alma, como súditos leais, diante de um rei dos reis. E hoje, sem o templo, sem o Beit HaMikdash, o que são os nossos primeiros frutos? O tempo que dedicamos ao acordar? Será que é Torá ou o celular? As redes sociais? As interações? Do primeiro salário, separa-se o Maaser Rishon, o Maaser Sheni, das festas, para eu celebrar com minha família, e o Maaser Ani, para aquele que não tem as mesmas condições. Ou se consome tudo sem consciência do que é as primícias. Primeiras palavras do dia, as bênçãos, ou nós nos queixamos. O livro de Provérbios já nos dizia: honra a Hashem com os teus bens, com as primícias de toda a sua tenda,
Por isso, Shavuot é o tempo ideal para perguntarmos a nós mesmos: o que eu tenho oferecido a Hashem como primícia da minha vida, dos meus negócios, dos meus rendimentos, do meu tempo, da minha meditação. Essa introspecção tem o poder de realinhar o nosso coração ao serviço divino. Mesmo longe do Beit HaMikdash, do templo sagrado, mesmo as rotinas modernas, faculdade, trabalho, negócios, a pergunta é: como viver Shavuot fora do Sinai, fora de Eretz Israel, sozinho e longe de uma sinagoga? Cada mandamento é um mini Sinai. Quando você estuda, reza com kavaná, com simra, com reset, com generosidade, você está diante da montanha. Assim como o Wi-Fi, um sinal, ele existe, mas precisa de um aparelho para se conectar à luz da Torá. A luz da Torá está no ar e você precisa estar ligado para recebê-la. Faça um exercício espiritual comigo. Escolha uma mitzvah que você vai receber com mais consciência. Uma mitzvah positiva. Antes de fazer, diga em voz alta: receba essa mitzvah como quem recebe Torá do Sinai. Shavuot não é só uma memória, pessoal. É um convite. É uma aliança renovada. É uma promessa. Se você buscar, eu estarei com você. A ação espiritual. Então, pessoal, este ano, não durma. Não durma diante do Sinai. Receba a Torá, uma vida de Torá. Ilumine com Torá. Se você gostou desse estudo, desse momento, curta esse vídeo, que é para a luz da Torá, para que esse vídeo alcance as relevâncias, para que mais pessoas recebam dessa luz. Você também pode comentar qual mitzvah que você quer receber como verdade nesse Shavuot. Compartilhe com alguém que precisa da força espiritual nesse momento tão importante da nossa festividade como oportunidade de elevação. E não esqueça de seguir essa página para mais conteúdos sobre Torá viva, prática, e transforme-se através desses conteúdos do nosso canal. Hag Shavuot Sameach.